Você foi traído, caluniado, destruído por gente que você ajudou. E o pior, enquanto você chora, eles riem. Enquanto você luta para sobreviver, eles prosperam. Enquanto você clama por justiça, parece que Deus está em silêncio. Mas hoje isso acaba, porque existe um salmo que Deus escondeu para essa hora. Um decreto que faz o céu tremer. E quando você ativar essa oração, seus inimigos vão cair um por um. Não importa quem sejam, não importa quanto poder tenham, não importa quanto tempo já passou, a vingança pertence ao Senhor e Ele está prestes a recompensar. Fique até o final, porque você vai ver o radar do Espírito Santo expor cada nome, cada rosto, cada traição. E a sentença já foi assinada no tribunal do céu. Eles vão pagar o preço. Aperte o play e prepare-se. A justiça de Deus está sendo liberada agora. Antes de entrarmos na oração mais poderosa que você já vai ouvir, preciso te ensinar algo que a igreja moderna escondeu de você: os salmos de imprecação. Esses são os salmos onde homens de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, clamaram pela destruição total dos seus inimigos. Davi escreveu vários, Asaf escreveu, os filhos de Coré escreveram, e todos eles foram inspirados por Deus. Isso significa que Deus aprovou essas orações. Mas a religião te ensinou que você precisa abençoar quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue e nunca, jamais pedir que Deus julgue seus inimigos. Mentira. Existe uma diferença gigantesca entre vingança humana, que é pecado, e vingança divina, que é justiça. Paulo deixou isso claro em Romanos 12:19. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você não vai fazer nada, mas você tem autoridade para clamar que Deus faça. Davi estava sendo caçado por Saul, traído por conselheiros, caluniado por inimigos que inventavam mentiras para destruir sua reputação. E ele não ficou em silêncio. Ele foi ao altar e decretou: que sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida, que retrocedam e sejam humilhados os que planejam a minha ruína. E Deus respondeu: um por um os inimigos de Davi caíram, não pela mão dele, mas pela mão do Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção. Se você está sendo atacado injustamente, se levantaram falso testemunho contra você, se roubaram sua paz, sua honra, suas oportunidades, você tem o direito de ir ao tribunal do céu e apresentar seu caso. Deus é juiz, e quando o justo clama, o Senhor ouve e livra de todas as tribulações. Então agora eu vou te pedir uma coisa. Se você está sendo perseguido, escreva nos comentários: justiça divina decretada. Isso ativa o algoritmo de Deus sobre sua vida. E prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora não é uma oração fraca, é um decreto de guerra. É a voz do sangue de Abel clamando desde a terra. É a sentença do céu sendo executada na terra. Seus inimigos acharam que iam escapar, mas o Senhor estava apenas esperando o momento certo para agir. E esse momento é agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto agora a ativação do radar do Espírito Santo sobre a vida de quem está me ouvindo. Que o Espírito de revelação do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos do seu entendimento. Que cada inimigo oculto seja exposto. Que cada agenda secreta seja desmascarada. Que cada traição planejada nas trevas seja trazida à luz do trono de Deus. Não vai ficar nada escondido. Senhor, Tu conheces os que se assentam em conselho contra o Teu ungido. Tu sabes os nomes, os rostos, as conversas secretas. Tu vês as reuniões que acontecem pelas costas. Tu ouves as maldições que são sussurradas no oculto. E eu clamo agora que o holofote divino seja ligado sobre cada um deles. Que o fogo do Espírito Santo queime todo o véu de mentira. Que a verdade seja revelada de forma sobrenatural. Eu decreto que o ex-cônjuge que conspirou seja exposto. Que o sócio traidor que roubou seja desmascarado.
Que o líder religioso que manipulou nos bastidores seja identificado pelo Espírito de Deus. Que o familiar que invejou em silêncio seja revelado. Que o colega que sabotou sua promoção seja descoberto. Que todo aquele que sorri na frente e apunhala pelas costas seja desnudado diante do altar do Altíssimo. Senhor, a tua palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então eu declaro: cada pacto de silêncio será quebrado, cada aliança maligna será desfeita, cada conspiração será frustrada antes de se concretizar. O anjo do Senhor está sendo enviado agora para causar divisão entre os que se uniram para fazer o mal. E quando o radar do Espírito revelar quem são os verdadeiros inimigos, não haverá mais dúvida, não haverá mais confusão. O discernimento será tão claro que você vai se perguntar como não viu antes. Mas Deus estava guardando essa revelação para o tempo certo. E o tempo certo é agora. Que seja feito conforme a palavra do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus a queda inevitável de todo inimigo que se levantou contra o ungido do Senhor, que caiam pela própria armadilha que cavaram, que sejam presos na rede que esconderam, que a cova que abriram para destruir seja a mesma que os engula. A palavra de Deus declara: quem cava uma cova cairá nela, e quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele. E essa sentença está sendo executada agora. Senhor, aqueles que planejaram a ruína do teu servo, que a ruína recaía sobre eles mesmos. Aqueles que tramaram desgraça, que a desgraça os alcance primeiro. Aqueles que espalharam mentiras para destruir honra, que a desonra caia sobre as suas próprias cabeças, que cada tiro saia pela culatra, que cada feitiço retorne ao remetente, que cada maldição volte multiplicada para quem a lançou. Declaro queda sobre queda, tropeço sobre tropeço, fracasso sobre fracasso para aqueles que se deleitaram no sofrimento alheio. Que percam o sono, que percam a paz, que percam o favor humano, que as portas que se abriram por meio de traição sejam fechadas com violência. Que as promoções conquistadas através de mentiras sejam revertidas publicamente. Que o sucesso edificado sobre a destruição do próximo desmorone como castelo de areia. O orgulho dos inimigos será quebrado. A soberba será humilhada. A arrogância será pisoteada. Aqueles que disseram "eu venci, ele perdeu", vão engolir suas próprias palavras. Aqueles que brindaram a queda do justo vão derramar lágrimas de derrota. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E não há orgulho que sobreviva ao toque do Deus Todo-Poderoso. Eu sanciono esse decreto com o sangue de Jesus. Não há apelação, não há recurso, não há advogado que possa reverter a sentença do céu. A queda já começou. De repente, enquanto você ouve esta oração, o primeiro dominó está caindo. E quando um cair, todos cairão. Um por um, exatamente como Deus prometeu. Amém e amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu levanto agora uma muralha de fogo ao redor de quem está me ouvindo. Que o fogo do Espírito Santo seja um muro intransponível. Que nenhuma flecha do inimigo atravesse. Que nenhuma maldição penetre, que nenhum feitiço quebre essa barreira. A palavra declara: o Senhor será um muro de fogo ao redor de Jerusalém. E você é templo do Deus vivo. Você é propriedade exclusiva do Altíssimo. Proteção total está sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre cada porta, cada janela, cada entrada espiritual. Que os anjos do Senhor acampem ao redor e livrem de todo o mal. Que nenhum dardo inflamado do maligno encontre brecha. Senhor, eu peço que sejas escudo e protetor,
que a tua mão direita sustente e a tua mão esquerda defenda, que todo olho maligno seja cegado, que toda língua que se levantar em juízo seja condenada, que toda arma forjada contra este ungido seja destruída antes de ser disparada, que o inimigo não consiga nem se aproximar, que haja uma distância espiritual intransponível entre o mal e este servo do Deus vivo. Imunidade espiritual está sendo decretada contra bruxaria, contra macumba, contra inveja, contra olho gordo, contra word curse, contra rituais de trevas. Que tudo isso seja anulado pelo poder do nome de Jesus. Que ricocheteie, que retorne, que não encontre lugar de pouso. Eu crio um campo de força invisível, mas real, ao redor desta vida. E esse campo é alimentado pelo trono de Deus. Nada passa, nada toca, nada penetra. Enquanto os inimigos caem, você permanece de pé. Enquanto eles são destruídos, você é preservado. Enquanto eles experimentam vergonha, você caminha em honra. A proteção do Altíssimo é a sua cobertura. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados. E nenhum mal chegará perto da sua tenda. Está selado, está decretado, está feito em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu clamo pelo corte imediato de toda língua maligna que se levantou contra o ungido do Senhor. Que toda boca que falou mentira seja calada. Que toda língua que inventou calúnia seja amarrada. Que toda voz que espalhou difamação seja silenciada pelo poder do Espírito Santo. A palavra declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Há línguas que funcionam como navalhas afiadas, há bocas que destilam veneno, há palavras que foram lançadas como flechas envenenadas para destruir reputação, quebrar relacionamentos, roubar oportunidades. Eu clamo que o fogo do altar desça sobre essas línguas agora, que sejam cauterizadas, que percam a capacidade de articular o mal, que fiquem mudas quando tentarem falar contra o teu escolhido. Confusão de línguas está sendo liberada sobre os inimigos. Assim como em Babel, Deus confundiu a linguagem, que haja divisão entre os que fofocam, que um não entenda o outro, que um desconfie do outro, que a mentira de um contradiga a mentira do outro, que sejam expostos publicamente pela própria contradição, que o plano de destruição verbal seja desmontado pela incapacidade de manter a mesma versão da história. Eu profetizo que toda palavra maldita retornará à boca de quem falou, que engulam suas próprias calúnias, que se afoguem em suas próprias mentiras, que sejam traídos pelas mesmas pessoas que usaram para espalhar boatos. Porque a palavra de Deus diz: com a medida que medirdes, vos medirão também. Quem destruiu com palavras será destruído por palavras. Quem semeou difamação colherá desgraça. Enquanto as bocas inimigas são seladas, a tua boca é aberta para testemunho. Enquanto eles ficam sem voz, tu recebes voz profética. Enquanto eles são envergonhados, a tua honra é restaurada. O Senhor está virando o jogo agora. As línguas malditas estão sendo cortadas, e nada do que foi falado contra ti permanecerá de pé. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, restituição em dobro está sendo decretada sobre a vida de quem está me ouvindo. Tudo que foi roubado será devolvido, multiplicado. A paz que tiraram voltará em dobro. A honra que destruíram será restaurada, multiplicada. As oportunidades que bloquearam serão abertas em número maior. Os relacionamentos que quebraram serão reconstruídos mais fortes. A palavra declara: o Senhor mudou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que possuía. E essa promessa está sendo cumprida agora. Senhor, tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que devolve os anos que o gafanhoto comeu.
Eu clamo que toda perda seja convertida em ganho, que todo prejuízo seja transformado em lucro, que todo atraso seja compensado com aceleração sobrenatural, que as portas que fecharam sejam substituídas por portas maiores, que os contratos perdidos sejam trocados por contratos melhores, que as promoções negadas voltem duplicadas. O inimigo que roubou será forçado a devolver. Assim como o ladrão da lei de Moisés era obrigado a restituir 4 vezes o que furtou, que haja cobrança espiritual multiplicada. Que os anos de sofrimento sejam compensados com anos de alegria. Que as noites de choro sejam trocadas por manhãs de júbilo que não acabam. Que cada lágrima derramada seja convertida em bênção materializada. Recuperação acelerada está sendo profetizada agora. De repente, enquanto você ouve esta oração, começa o processo de restituição. Começa a virada. Começa a restauração. O que levou anos para ser destruído será reconstruído em tempo sobrenatural. Porque quando Deus age, Ele não segue o tempo humano. Ele cria atalhos. Ele abre caminhos no deserto. Ele faz brotar rios no lugar seco. E o impossível se torna realidade diante dos seus olhos. E quando a restituição chegar, todos saberão que foi Deus. Não haverá dúvida, não haverá coincidência. Será tão evidente, tão sobrenatural, tão além da capacidade humana, que a única explicação possível será: o Senhor dos Exércitos pelejou por este servo. A restituição está decretada, a recuperação está garantida, o dobro está a caminho. Amém e amém. Mas antes de continuar, pare um momento comigo, respire fundo e reconheça: Deus já começou a agir. Mesmo que seus olhos naturais ainda não vejam, no mundo espiritual a mudança já está acontecendo. Então agora apenas diga: obrigado, Jesus. Obrigado por me defender. Obrigado por não me abandonar. Obrigado porque a tua justiça é real e a tua vingança é certa. Você não está sozinho. Nunca esteve. E agora vamos continuar decretando. Senhor dos Exércitos, o holofote divino está sendo ligado agora sobre todos os culpados. Que a luz do trono de Deus ilumine cada um que tramou nas sombras. Que sejam expostos publicamente, que sejam desmascarados diante de testemunhas, que a vergonha que quiseram lançar sobre o justo recaia sobre eles mesmos. A palavra declara: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E essa revelação está acontecendo agora. Aqueles que conspiraram em secreto serão expostos em público. Aqueles que mentiram nos bastidores serão desmentidos no palco principal. Aqueles que manipularam por trás das cortinas serão flagrados sob os refletores. Eu decreto que conversas privadas sejam vazadas, que mensagens escondidas sejam descobertas, que alianças secretas sejam reveladas de forma constrangedora, que o mundo veja quem eles realmente são. Envergonhamento público está sendo profetizado sobre os que se alegraram com a queda do justo. Que percam a credibilidade, que percam a reputação, que percam o respeito que tinham na sociedade, que as máscaras caiam, que as faces sejam mostradas, que os verdadeiros caracteres sejam revelados sem filtro, e quando forem expostos, que não tenham para onde correr, que não tenham como se defender, porque a verdade é incontestável. Os inocentes que foram enganados pelos caluniadores abrirão os olhos, que o véu seja removido, que a manipulação seja desfeita, que aqueles que acreditaram nas mentiras vejam a realidade com clareza, que haja arrependimento público dos que foram usados como ferramentas de difamação, e que os verdadeiros culpados fiquem sozinhos, sem apoio, sem aliados, sem a plateia que sustentava suas mentiras. Enquanto eles são expostos, a tua inocência é provada. Enquanto eles são desmascarados, a tua integridade é confirmada. Enquanto eles perdem honra, tu ganhas reconhecimento.
O Senhor está virando a narrativa. A história está sendo reescrita pelo autor da verdade. E no final, todos saberão quem estava certo. Todos verão quem Deus defendeu. Está decretado. Está selado. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, confusão total está sendo liberada nos acampamentos inimigos. Que haja divisão entre os que se uniram para fazer o mal. Que desconfiem uns dos outros. Que se voltem uns contra os outros. Que a aliança que fizeram seja quebrada por ciúme, inveja e traição mútua. A palavra declara que quando Gideão atacou, o Senhor fez que cada um voltasse a espada contra o seu companheiro. E essa mesma estratégia de guerra está sendo liberada agora. Senhor, assim como fizeste no tempo do rei Josafá, quando os inimigos se destruíram mutuamente sem que Israel precisasse lutar, eu clamo pela mesma intervenção sobrenatural. Que os inimigos deste ungido entrem em conflito entre si, que discutam, que briguem, que se acusem, que se traiam, que cada um busque seu próprio interesse e esqueça o objetivo comum de destruir o justo. Que a unidade maligna seja despedaçada. Paranoia está sendo decretada entre os conspiradores. Que um suspeite que o outro está tramando pelas costas. Que acreditem que serão entregues. Que tenham medo de serem expostos pelos próprios aliados. Que comecem a se proteger ao invés de atacar. Que gastem energia lutando entre si, ao invés de lutar contra ti. Que o grupo que era forte se torne fraco pela desunião, porque casa dividida não subsiste. Autodestruição está sendo profetizada no reino das trevas que se levantou contra este servo. Que demônios lutem contra demônios. Que bruxos briguem com bruxos. Que invejosos invejem uns aos outros, que os fofoqueiros espalhem fofocas sobre seus próprios cúmplices, que cada um receba de volta a maldade que planejou, não das mãos do justo, mas das mãos de seus próprios parceiros de iniquidade. E enquanto eles se destroem mutuamente, você apenas assiste. Você não precisa levantar a mão, você não precisa se vingar, porque o Senhor está fazendo o trabalho por você. Os inimigos estão sendo neutralizados pela própria loucura. A estratégia divina é perfeita. A vitória está garantida. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, reversão total do quadro está sendo decretada agora. O que era derrota se torna vitória. O que era humilhação se torna exaltação. O que era perda se torna ganho. O que era fim se torna recomeço glorioso. A palavra declara: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E essa inversão sobrenatural está acontecendo agora. Você que estava por baixo vai ficar por cima. Você que estava sendo pisado vai pisar sobre serpentes e escorpiões. Assim como fizeste com José, que saiu da prisão para o palácio em um único dia, eu clamo por virada repentina. Assim como exaltaste Mardoqueu, que passou de sentenciado à morte para segundo no comando do império, eu decreto mudança radical de posição. O inimigo preparou a forca para te enforcar, mas será enforcado nela. O inimigo cavou a cova para te enterrar, mas será sepultado nela. A armadilha que montaram será o palco da sua vitória. As portas que fecharam para te destruir se abrirão para te promover. Que os nãos que você recebeu se transformem em sims multiplicados. Que as rejeições passadas sejam substituídas por aceitação em lugares maiores. Que o deserto vire jardim. Que o vale vire monte, que a noite vire dia, que as cinzas virem beleza, que o luto vire dança, que o cativeiro vire liberdade total. Aqueles que te desprezaram virão curvar-se aos teus pés. Não por tua força, mas porque o favor de Deus estará tão evidente sobre ti que será impossível ignorar. Aqueles que riram vão chorar de inveja. Aqueles que zombaram vão reconhecer que Deus estava contigo o tempo todo. Aqueles que rejeitaram vão implorar por uma chance de se aproximar novamente. Mas a escolha será tua, não deles. E a reversão será tão grande que você mesmo vai se perguntar: isso é real? E a resposta será sim,
porque quando Deus inverte, ele inverte além da imaginação. O que parecia impossível se torna o novo normal. A glória que vem é maior que a vergonha que passou. O testemunho que você vai dar é maior que o trauma que sofreu. Está decretado, está garantido, em nome de Jesus. Senhor Jesus, o testemunho público da vingança divina está sendo decretado agora. Que todos vejam e reconheçam que foi Deus quem pelejou por este ungido. Que não haja dúvida, que não haja questionamento, que a vitória seja tão evidente, tão sobrenatural, tão impossível de ser explicada pela lógica humana, que a única conclusão possível seja: o Senhor dos Exércitos interveio. E ele não apenas interveio, ele destruiu os inimigos diante de testemunhas. Assim como fizeste com Davi, quando até os filisteus reconheceram que Deus estava com ele, eu clamo que os próprios inimigos deste servo sejam forçados a confessar: nós lutamos contra Deus, nós mexemos com quem não devíamos, nós tocamos no ungido do Senhor. E agora estamos pagando o preço. Que essa confissão seja pública, que seja humilhante, que seja inesquecível, que sirva de exemplo para todos que ousarem tocar nos escolhidos de Deus. A história desta vitória será contada de geração em geração, que se torne referência de como Deus defende os seus, que seja lembrada nos testemunhos, que seja pregada nos púlpitos, que seja compartilhada nas redes sociais, que inspire outros que estão passando por injustiça a não desistirem. Porque se Deus fez por este, fará por qualquer um que clamar com fé. A vingança do Senhor não é silenciosa, é barulhenta, é pública, é indiscutível. Você vai contar essa história com lágrimas de gratidão. Você vai dizer: eu pensei que estava acabado, mas Deus estava escrevendo meu testemunho. Eu achei que tinha perdido tudo, mas Deus estava preparando minha restituição. Eu imaginei que os inimigos tinham vencido, mas Deus estava apenas esperando o momento certo de agir. E quando ele agiu, foi de forma tão poderosa que até hoje eu não consigo acreditar no que vi. E enquanto você testemunha, a glória de Deus enche o ambiente. Enquanto você conta o que ele fez, outros são curados da incredulidade. Enquanto você exalta o nome do Senhor, demônios tremem, porque o testemunho da vingança divina não é apenas sobre você. É sobre provar que Deus ainda é Deus, que ele ainda defende, que ele ainda julga, que ele ainda vinga. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu selo agora tudo que foi decretado nesta oração. Que cada palavra falada seja ativada no mundo espiritual. Que cada decreto seja executado pelo anjo do Senhor. Que cada sentença seja cumprida no tribunal do céu. Eu amarro toda força contrária que tente anular essa oração. Eu calo toda voz que tente contradizer essa profecia. Porque o que foi selado com o sangue de Jesus não pode ser desfeito por poder humano ou demoníaco. Senhor, que a pessoa que ouviu esta oração sinta a mudança no mundo espiritual agora, que perceba a diferença, que experimente a paz que excede todo o entendimento, que veja os sinais da reversão começando a se manifestar e que tenha a certeza absoluta de que a vingança divina já foi decretada, os inimigos já estão caindo e a vitória já está garantida. Não importa o que os olhos naturais vejam, o que importa é o que foi estabelecido no céu. Eu declaro que esta oração tem poder cumulativo. Quanto mais você ouvir, mais forte fica o decreto. Então, coloque em loop. Ouça enquanto dorme. Ouça enquanto trabalha. Ouça enquanto o inimigo tenta te atacar. Porque cada vez que essa oração toca, é como se novos anjos fossem enviados, novas muralhas fossem levantadas, novos golpes fossem dados contra as trevas, e a vitória se torna mais certa, mais próxima, mais inevitável. E agora, se você recebeu essa palavra com fé, eu quero que você faça 4 coisas.
Primeira, escreva amém nos comentários para selar seu acordo com tudo que foi decretado. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que está sendo atacado injustamente, porque essa oração não é só para você, é para todos que precisam de justiça divina. Terceira, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu vou trazer mais conteúdos de batalha espiritual como este. Quarta, deixe seu like para amplificar o alcance deste decreto, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas serão libertas, mais inimigos cairão, mais vitórias serão testemunhadas, e a glória de Deus será manifesta em toda a terra. Está consumado. Está decretado, está garantido, a vingança do Senhor foi liberada e ninguém pode parar o que Deus começou. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.